De Goiânia a Budapeste, este diplomata nos mostra os bastidores da diplomacia brasileira. O diplomata Cláudio Melusi Mendes trocou a carreira em TI pela diplomacia. Foi aprovado em um dos concursos mais difíceis do Brasil e hoje representa o país na Hungria, enfrentando os desafios e as responsabilidades da vida no exterior. Representar o Brasil no exterior é realmente uma missão. A diplomacia brasileira é reconhecida por sua excelência técnica e por formar profissionais que atuam como pontes entre o Brasil e o mundo, promovendo a cultura, a economia, os direitos dos cidadãos brasileiros e os interesses estratégicos do país. Mas por trás desse trabalho essencial estão histórias humanas de dedicação, estudo e coragem. Trajetórias que envolvem renúncias, reinvenções e escolhas que transformam vidas. Na entrevista desta edição da revista Brasileirices, recebemos Cláudio Melusi Mendes, um diplomata brasileiro que atualmente atua na Embaixada do Brasil em Budapeste, na Hungria. Natural do centro-oeste do país, nascido em Brasília e criado em Goiânia, em meio ao cerrado brasileiro, Cláudio trilhou um caminho inspirador e nada linear. Começou sua vida profissional na área de tecnologia da informação e, após alguns anos atuando no setor, decidiu se reinventar completamente. Foi assim que iniciou uma corajosa transição de carreira, motivada pelo desejo de servir ao país e de atuar em um contexto internacional. A decisão de mudar de área o levou a enfrentar um dos maiores desafios de sua trajetória: preparar-se para o concurso de admissão à carreira diplomata, considerado um dos concursos públicos mais difíceis e concorridos do Brasil. Com provas que exigem domínio de múltiplas línguas, conhecimento profundo de história, geografia, direito, política internacional e economia, o processo seletivo é reconhecido por sua exigência e rigor. Cláudio mergulhou de cabeça nos estudos e, após anos de preparação intensa, conquistou sua vaga no Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores. Hoje, atuando no coração da Europa, ele se dedica à complexa tarefa de representar o Brasil junto ao governo húngaro. Entre mudanças de país, saudade de casa, desafios familiares e o cotidiano agitado de uma embaixada, Cláudio gentilmente nos mostrou os bastidores da diplomacia brasileira. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com o Cláudio. Essa entrevista faz parte da edição número 10 do ano 3 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista, que é digital, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com/revista Brasileirices. Seja bem-vindo à revista Brasileirices e eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo para você se apresentar para os nossos leitores e ouvintes, falando um pouco da sua formação, trajetória e o cargo que ocupa atualmente em Budapeste. É um prazer poder participar dessa entrevista com você. E, bom, meu nome é Cláudio Melusi Mendes, eu fiz graduação em Ciência da Computação, que não tem nada a ver com diplomacia, e trabalhei 10 anos na área de tecnologia da informação, mas eu cansei um pouco do tema e resolvi mudar de área. Então, eu comecei a me preparar para o concurso para diplomata. Como é uma prova bastante difícil e de uma área bastante diferente daquela que eu tinha estudado inicialmente na universidade, foi difícil de passar no concurso, né?
um concurso bastante concorrido na época e hoje também. Uhum. E eu acabei passando num concurso para oficial de chancelaria, que é uma carreira administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Faz parte também do Serviço Exterior Brasileiro. Então, o oficial de chancelaria ele pode morar no exterior como um diplomata e tudo mais, mas ele não atua na área política, econômica. O oficial de chancelaria tem um trabalho administrativo. Ele trabalha com áreas como contabilidade, ah, administração da embaixada, trabalha também com assuntos consulares, com ajuda a brasileiros, por exemplo, assinando passaportes, o oficial de chancelaria pode ser vice-cônsul. Então, é uma carreira que é semelhante à carreira de diplomata, mas numa área administrativa. Eu passei nesse concurso em 2005 e continuei estudando para fazer o concurso para a carreira de diplomata. Em 2008, eu passei finalmente no concurso para diplomata. E quando a gente passa no concurso para diplomata, a gente faz um curso de 1 ano e meio. Na época, esse curso também poderia ser equivalente a um mestrado, se eu defendesse uma dissertação. E eu fiz isso, então eu tenho um mestrado em diplomacia. E desde então eu venho trabalhando na área de, enfim, como diplomata, no Serviço Exterior Brasileiro. Eu morei em Viena, na Áustria. Quer dizer, inicialmente eu trabalhei um tempo no Brasil, depois morei em Viena, na Áustria, em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Voltei para o Brasil, fiquei 2 anos. E no ano passado eu vim para a Hungria, cuja capital é Budapeste, e trabalho hoje na Embaixada do Brasil. Na embaixada há 3 diplomatas, eu sou, vamos dizer, o mais jovem na carreira, e tenho uma embaixadora, Susan Klebank, um ministro conselheiro, Roberto Collin, e eu, que sou o número 3, vamos dizer assim. Então, nós 3 diplomatas cuidamos de todos os assuntos de política, economia, ciência e tecnologia, assuntos de assistência brasileiros, caso tenha algum problema mais complexo, né? Então, basicamente, foi essa a trajetória. Interessante. E você mencionou sobre o concurso. Dizem que essa é uma das provas mais difíceis do Brasil. Você lembra um pouco como foi seu processo de se preparar para ela? Você tinha uma rotina de estudo? Você tem alguma dica para quem está nesse processo agora? Já faz um bom tempo, né? Porque eu passei nesse concurso já tem, acho que 17 anos, talvez, que eu tenho 20 anos de Itamaraty. Então, talvez as coisas tenham mudado já um pouco. Na época, eu comecei a estudar, eu morava em Goiânia, e eu Uhum. comecei a estudar sozinho para o concurso, me preparar com a bibliografia, e foi bastante difícil, porque a bibliografia era gigantesca, a prova também consistia e consiste ainda de várias etapas. Uma etapa inicial, que é chamado teste de pré-seleção, que é uma prova objetiva, que já era um filtro grande, então quando eu fiz havia mais de 10 mil candidatos e, e passavam no teste de pré-seleção 300. Então era o primeiro grande filtro. É, nossa. E depois disso eram mais, se não me engano, 9 provas discursivas. Então, havia provas de português, inglês, no ano que eu fiz também língua estrangeira, francês e usualmente também espanhol. Então, inglês, francês e espanhol são línguas estrangeiras obrigatórias. As provas de português e inglês costumam ser de um nível bastante elevado, principalmente a de inglês, Uhum. mas não menos a de português. E havia também provas de história, geografia, direito internacional, direito institucional, economia. É possível que eu esteja esquecendo de alguma coisa, mas é mais ou menos isso. Uhum. Essas, essas provas todas eram feitas em fins de semana, então, na verdade, o concurso não é um fim de semana só, mas acho que eram 4 ou 5 fins de semana, fazendo prova todo fim de semana. Uhum. E aí, desses 300 candidatos, quando eu fiz a prova, a minha turma foi a maior de todos os tempos, ela chegou a aprovar 115 candidatos. Mas o normal é uma aprovação entre 20 e 30 candidatos, eventualmente 50 por ano. Uma das vantagens do concurso é que ele é um concurso que ocorre todo ano.
Então, existe uma previsibilidade. A pessoa pode se programar para estudar e ir acumulando conhecimento até que chegue num ponto em que passe na prova. Na época que eu estudei, foi bastante difícil estudar sozinho. E eu acabei, quando eu passei no concurso para oficial de chancelaria, me mudei para Brasília Uhum. e eu continuei trabalhando e estudando. E eu fazia cursinho preparatório à noite. O cursinho, na época, era só presencial, não havia cursos online. O curso foi muito bom, porque era bastante direcionado para a prova. Então, eu consegui estudar no material melhor, com mais orientação, e isso ajudou bastante na aprovação. Uhum. E você é de onde? Eu nasci em Brasília, mas cresci em Goiânia, então sempre do centro-oeste do Cerrado. Legal, muito bom. E você nos falou das várias mudanças que você fez, e acho que esse é um tema importante na vida de um diplomata, as mudanças, mudanças de país, mudança de país com família. É muito desafiador, né? Como que foi para você? Na verdade, eu sempre quis o estilo de vida de mudança. Uma das coisas que eu achava bastante difícil na época que eu trabalhava com computação era ter a perspectiva de só continuar naquele trabalho, ao lado das mesmas pessoas, fazendo a mesma rotina. Então, eu tinha um interesse em mudar sempre, buscava sempre coisas diferentes. Eu gostava de idiomas, aprendi francês quando era bem pequeno, então eu tinha uma vontade de morar no exterior. E eu achava, quando eu descobri que existia esse concurso, porque eu nem sabia como é que funcionava, eu achei que tinha muito a ver comigo, porque eu tinha desejo por essa mudança, por essa ausência de rotina e de muita previsibilidade, né? E tinha muita curiosidade para conhecer o mundo e, enfim, enfrentar desafios diversos. Então, Uhum, para mim, essa carreira funciona bem, mas é uma carreira que exige tolerância, paciência, do ponto de vista familiar, que eu sou casado. Então, a minha esposa também gosta desse estilo de vida. E é importante que a família esteja bem confortável, né, nesse sentido. Alguns colegas, por exemplo, tiveram dificuldade, porque o cônjuge era médico, por exemplo. E aí, uma pessoa que faz medicina não consegue se mudar toda hora de país e ter trabalho. uhum, Então, ajustar a vida familiar a esse tipo de mudança constante é sempre um desafio. Então, estar com uma pessoa que também tolera essas mudanças e enfrenta bem isso é importante. Tem uma coisa que talvez poucas pessoas saibam, mas, por exemplo, eu sendo diplomata, quando eu trabalho numa embaixada brasileira, eu estou cercado de brasileiros. Então, eu estou numa certa zona de conforto. Embora eu esteja no exterior, eu estou protegido ali, porque tem os colegas, o chefe, subordinados, e vários deles são brasileiros também. Mas para a família, não. A família, em geral, tem um choque cultural maior, porque a família está exposta a um idioma diferente, não tem esses brasileiros para ajudar em nada. Então, no caso da minha esposa, ela enfrenta um choque cultural bem maior do que o meu. Quem tem que fazer as coisas, às vezes, sei lá, levar o carro para consertar ou fazer compras e cuidar do dia a dia, é ela. Então, ela tem, às vezes, uma pressão maior do que eu sinto nessa parte cultural. Então é muito importante conversar e as duas pessoas, ou quando tem filhos, né, se sentirem bem com essa situação. Eu não tenho filhos, mas para os colegas que têm, é sempre difícil, por exemplo, um adolescente ou uma criança perder todos os amigos e ter que recomeçar a cada 3, 4 anos. uhum. É, Não é não. uma vida fácil nesse sentido. Prós e contras, né, Cláudio? A criança conhece o Exatamente. mundo, fala mil línguas, tem amigos no mundo todo. Mas, enfim, esses desafios. Interessantíssimo, eu nunca tinha pensado sobre isso, porque você trabalha para o Brasil, então você fala sobre o país, basicamente o dia todo, durante sua jornada de trabalho, né? E vocês estão trabalhando em algum projeto específico nesse momento em Budapeste, para a embaixada? A embaixada, na verdade, cuida de vários temas ao mesmo tempo. Então, todas as relações bilaterais, ou seja, entre Brasil e Hungria, no ponto de vista entre governos, elas são tocadas pela embaixada. Uhum, Então, por exemplo, na área cultural, nós temos projetos, por exemplo,
apresentação de filmes brasileiros, apresentação de música brasileira, exposições de artistas brasileiros. Na área de economia, é, nós acompanhamos a economia da Hungria, o comércio bilateral, embora a embaixada não consiga mudar muito esses dados, porque é o setor privado conduz efetivamente o comércio. Mas nós acompanhamos, levantamos estatísticas sobre isso, atuamos na área de promoção comercial. Então, por exemplo, recentemente a Embraer fez uma venda de aeronaves para o governo austríaco, para o governo húngaro. A embaixada, quando é chamada, auxilia nesse tipo de processo. Outras empresas privadas brasileiras desejam exportar para a Hungria, então a embaixada tenta buscar compradores para os produtos brasileiros. Tem uma área também, por exemplo, política, que nós acompanhamos a política local. Então, o governo da Hungria em relação ao governo brasileiro, como é que isso funciona. Tem uma parte de assistência a brasileiros, então brasileiros que moram na Hungria. Hoje há mais de 1.000 brasileiros que residem aqui. Alguns têm dupla cidadania, outros não. Essas pessoas precisam de documentos, passaportes, certidões. Nasce uma criança filha de brasileiros aqui, ela tem que ter uma certidão de nascimento. Pessoas fazem CPF. Então, tem toda a parte cartorial que a embaixada providencia. E Uhum. tem os casos que nós chamamos de assistência consular, por exemplo. Se tem um brasileiro aqui, esse brasileiro é preso. Então, a embaixada oferece algum tipo de apoio, mantém contato com a família dessa pessoa no Brasil, ou um brasileiro é hospitalizado, precisa de um tratamento complexo, como é que isso fica, quem vai pagar, como que a família brasileira pode ajudar. Então, a embaixada também atua nesses casos de assistência consular. Ou então até mesmo casos mais, por exemplo, brigas familiares e de repente, guarda de filhos. Tem uma série de ocorrências, né, da vida das pessoas, dos brasileiros aqui, que a embaixada auxilia, né? Então, é um trabalho bastante diversificado. Então, não existe um projeto único, porque há tantas áreas que cada área, num dado momento, tem um projeto específico, né? A vida é animada aí, então. Sim. Comparando os dois países, Brasil e Hungria, tem algum choque cultural que você passou e gostaria de compartilhar? Ou algo em comum das duas culturas? Olha, a Hungria é um país ocidental, como o Brasil. Nesse sentido, as coisas são bastante semelhantes. Uma coisa que chama a atenção aqui para um brasileiro sempre, em geral na Europa, mas aqui em particular, é o nível de segurança muito elevado. Então, você não precisa ter medo de assalto ou de alguma coisa assim, que no Brasil é um risco calculado, né? Por outro lado, a Hungria está perto da Ucrânia, que hoje está numa situação de guerra. Então, existe uma certa apreensão, vamos dizer assim, sobre o desenrolar das coisas, né? Os governos do Brasil e da Hungria têm posições diferentes sobre alguns temas, isso também gera, né, algum tipo de surpresa. Mas, em geral, uma coisa interessante, que o povo húngaro é muito tranquilo, vamos dizer assim, muito parecido com o jeito brasileiro. As pessoas são bem-humoradas, elas conversam. Por exemplo, a minha experiência na Áustria foi um pouco diferente, as pessoas lá mais fechadas. Uhum. E aqui eu me sinto mais em casa. Então, eu acho que talvez assim haja várias semelhanças entre os dois países. Talvez o que mais me chame a atenção seja a questão da segurança. O idioma é bastante complicado, o húngaro. Eu comecei a estudar, mas é bastante difícil. Mas de vez em quando eu já consigo resolver uma pequena coisa na rua e fico feliz com isso. Uau. É. Você acredita que representar o Brasil no exterior também seja representar a nossa cultura? Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes o estrangeiro não sabe exatamente como é a cultura brasileira, né? Existe aquele padrão de imaginar que o Brasil é terra de carnaval, de samba, né, e de futebol, e, e nós tentamos mostrar
esses aspectos também, mas também outros lados, né? Então, por exemplo, quando a gente passa um filme brasileiro, às vezes vamos mostrar uma realidade do Nordeste brasileiro, algo que ninguém nem sabia que existia, uma região, uma cultura brasileira que não é conhecida no exterior, né? Eu, como nasci em Brasília e cresci em Goiânia, sou do centro do país. Quando eu me Uhum. apresento para alguém, eu falo assim, eu sou brasileiro, de um lugar onde não tem mar, não tem samba e não tem futebol, praticamente. E aí as pessoas levam um susto, porque elas imaginam aquele lugar. Eles falam assim, ah, então você mora na Amazônia? Eu também não. Então é interessante, porque as pessoas passam a ter um pouco mais de conhecimento sobre o Brasil, sobre as regiões, por exemplo. Recentemente houve um projeto aqui com exposições sobre a Amazônia, sobre a Grande Floresta, mas também sobre as araucárias no sul do Brasil. Que para os europeus também é interessante, porque é uma coisa que não é óbvia que eles saibam que existe um bioma no sul do Brasil que é parecido com os biomas que eles têm aqui. Então, é mais ou menos isso. A gente vai aos poucos mostrando outras realidades. Muito bom. Para fechar a nossa entrevista, a nossa pergunta clássica, eu quero saber, na sua opinião, qual é o melhor do brasileiro? Eu acho que o melhor do brasileiro é a alegria. Isso é uma marca muito forte. Então, não, em geral, todas as pessoas, só de falar, ah, eu sou do Brasil, já abrem um sorriso, porque a imagem brasileira é muito positiva Uhum. no exterior. Então, é a imagem realmente de alegria, e mesmo que seja de futebol ou dos clássicos, né? Mas é sempre uma ideia de festa, de coisas bastante positivas. Eu acho que isso é importante e a gente tem que preservar essa visão positiva do Brasil. Outros países talvez carreguem uma carga negativa sobre o passado, história, um passado de guerras, de conflitos, mas em geral o brasileiro é visto de maneira muito positiva. Eu acho que preservar isso é essencial. Excelente. Cláudia, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência. Nós temos muitos estudantes desse mundo da diplomacia, alunos, inclusive, das embaixadas do mundo por aí, e eu tenho certeza que Sim, eles compartilham de várias das suas dores e delícias que você disse. sim, imagino que sim. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade e sigo à disposição.